Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu quero dar início aqui a mais uma trilogia de vídeos que quem acompanha o nosso espaço já faz um tempo sabe que desde o ano passado eu venho aderindo a uma tag, a uma corrente de um canal literário aqui do YouTube que eu gosto e recomendo bastante, chamado Literapia e uns buquês de etc, de uma psicóloga formada Laura, que recomenda livros aos seus pacientes e espectadores do YouTube. E essas correntes, essas tags, sempre têm algo a ver com a estação do ano do momento. Então, no ano passado, 2022, nós fizemos leituras que tinham algo a ver com o inverno, com o outono e com a primavera. No momento, estamos no verão e ela, a Laura, recomendou 3 ideias para buscarmos nas nossas estantes, nas nossas coleções, livros que tinham a ver com o verão. E essas ideias foram: um livro de uma capa laranja, vermelha, amarela, uma cor quente, que remeta ao calor, que é a leitura que eu vou trazer hoje aqui. A segunda ideia é um livro de um autor de país tropical. Eu devo dizer que já escolhi um brasileiro para abordar no canal. E a terceira ideia é um livro de um autor que aqueça o nosso coração. Um autor que nós já conhecemos, gostamos bastante e que sempre traz uma leitura agradável. E eu já deixo avisado que vou trazer para o canal o escritor Mia Couto, grande escritor africano, moçambicano, um dos maiores nomes da literatura contemporânea. Muito bem, então hoje, trazendo aqui um livro de capa laranja e preta, eu trago um autor das Ilhas Canárias, um lugar um pouco comum para quem acompanha literatura. Foi o primeiro livro que eu li no ano de 2022, um livro que eu gostei bastante, que se chama Tuareg, de Alberto Vázquez Figueiroa. Bem, retornando ainda sobre a tag que pede um livro de cor quente, amarela, vermelha, laranja, algo que remeta ao calor, o próprio contexto onde se passa a obra Tuareg já tem uma temperatura muito elevada, porque o livro se passa no deserto do Saara, lá na África, numa região que por muitos anos foi colônia da França. Isso é muito discutido aqui. Esse aqui é um livro tanto de ação quanto político, tá? Bom, depois a gente comenta sobre ele. Mas, então, só voltando aqui, por o contexto ser bem diferente do nosso, muitas palavras nos são estranhas e o livro está repleta de notas de rodapé. A começar pelo título, Tuareg. Que significa? Tuareg seria um povo específico do deserto. E quando eu falo povo, eu digo no coletivo mesmo, porque o indivíduo desse povo, Tuareg, se chama Targui. E dentro desse povo existem castas e hierarquias. Então, o nosso protagonista, ele é um Targui, um homem desse povo do deserto, e ele faz parte assim de uma classe elevada, ele é quase um príncipe, ele faz parte dos Imorhag. E existem ainda os escravos, não no contexto que a gente conhece, mas ainda como servos desses povos, que são os Aklis. Então você percebe que o livro por si só já tem muitas camadas. E como eu disse, ele é um livro tanto de ação quanto político, que a gente vai comentar agora sobre a história dele. Bom, qual que é o enredo aqui? Nós temos um protagonista chamado Gassel Sayad, que é um homem tuareg, um homem do deserto, ou seja, ele é um Targ, e um Targ de classe elevada, ele é um Imorhag. Um homem que nasceu, cresceu, se desenvolveu, nunca saiu do deserto, e o respeita muito. Respeita muito as tradições milenares da sua área. E, numa noite, ele estava tranquilo quando de repente chegam 2 pessoas pedindo abrigo, um jovem e um idoso. E ele, o nosso Targ, o nosso Tuareg, não recusa, porque a tradição do deserto diz que nunca se deve recusar abrigo a quem pede.
Então ele tem os dois homens lá na sua cabana. E quando eu digo cabana, não é bem uma cabana, tá? Mas também não é uma casa. É uma construção móvel. Você pode desmontar e ir para outro lugar. Aqui são muitos termos diferenciados, tá? Todos eles com nota de rodapé. Pois bem, então ele fica com os dois homens na casa dele e ele começa a sentir que algo de ruim vai acontecer. Ele tem esse pressentimento. Até porque a sogra dele previu, e ela fazia algumas previsões, que ele, o Imorrag, Garcel Sayad, não morreria nas terras dele. Mas como essa sogra fazia previsões e algumas davam certo e outras não, ele nunca acreditou. Mas quando chegaram aqueles dois estrangeiros, ele começou a sentir algo estranho. Bom, acontece que enquanto os dois estavam lá dormindo, chega várias pessoas, vários soldados do exército procurando por esses dois homens. E eles perguntam: tem dois homens na sua casa que pediram abrigo? Tem sim. Pode passá-los para cá, eles estão sendo procurados. Não. A lei do deserto diz que quando eu abrigo alguém, eu não posso despachar a pessoa até que ela esteja restabelecida. E ela está dormindo no momento. Não vou dar não. E o soldado fala: meu amigo, que história é essa de tradição? Quem manda é a lei e eu represento a lei. Meus amigos. E aí ficam nesse embate. E é preciso lembrar que esses tuaregs, eles são aqueles povos que fica tudo coberto, né? Só deixa os olhos à vista. Então o nosso camarada só fica olhando e o soldado não, né? Os soldados entram dentro da cabaninha lá, matam o jovem e resgatam o idoso. E o nosso tuareg, Garcel Sayad, não fala nada, só fica olhando. Só com aquele pensamento assim: tu tá lascado por ter contrariado a tradição do povo do deserto. Ele se questiona, né? Quem são vocês? Vocês são soldados da França? Porque essa região aqui, ela foi dominada, ela foi colônia da França. Essa parte da África. E os soldados falam: que França, meu amigo? A França saiu do nosso país já faz mais de 20 anos. Nós os expulsamos. É interessante a gente pensar nisso, né? Como que alguns povos, eles ficam assim totalmente alienados da vida global. Quando eu li esse trecho, eu lembrei dos nossos índios, que são jogados de lado. Quando aparecem, geralmente são sendo caçados, sendo mortos, sendo despejados da sua área. Uma vergonha, uma lástima. E acontece a mesma coisa aqui. Ele fala assim: a França foi expulsa, ninguém veio aqui me avisar. Meus amigos. Então, os homens pegam o idoso e vão embora. E agora é que começa o livro. E por quê? Porque, como eu havia mencionado anteriormente, este é um livro tanto de ação quanto de política. Então, o nosso protagonista, Garcel Sayad, ele é um guerreiro. E a partir desse momento, ele vai fazer altas peripécias para se vingar daquelas pessoas que não obedeceram à lei do deserto dos povos tuareg. Que invadiram a casa dele, mataram um homem e levaram o outro, sendo que eles eram hóspedes de um targ, de um imorrag. Então, ele vai atrás das pessoas e vai fazer, gente, altas coisas, que eu não vou falar aqui porque seria estragar a surpresa. Mas ele descreve para um escravo, para um servo, para um acre, o que é que ele vai fazer. E eu vou ler esse trecho porque ele é muito significativo. Ele traz algumas ideias que a gente precisa repensar. Ele diz assim: eu vou fazer com que eles se lembrem de que não se pode ofender um imorrag impunemente. Essa é a diferença entre os da sua raça e a minha. Vocês, os Akli são os escravos, os servos, admitem a ofensa e a opressão e se sentem satisfeitos sendo escravos. Levam isto no sangue, de pais para filhos, de geração em geração. Muito forte essa frase, na verdade essas frases, e muito erradas também. Que uma pessoa ingênua pode ler e falar: nossa, que homem combativo, que homem de índole forte, um homem de caráter, um homem que não volta atrás, um homem que sabe ser homem, um homem bruto, né? Um homem ignorante, um homem que, como um imorrag, ele cresceu ouvindo essas baboseiras aqui.
Não, eu sou nobre, ninguém tem que me desrespeitar, vocês são escravos, continuarão sendo escravos. Por que eles são escravos? Por que existem escravos? O que acontece quando um escravo ou uma pessoa abaixo, numa hierarquia, se revolta contra o de cima? O que acontece? Como que ele é visto? A gente tem que se questionar isso. E isso vai ser questionado aqui. Mas para uma pessoa ingênua pode soar, nossa, que homem assim, combativo, que bonita essa frase. Não é nada bonito isso aqui. Mais para frente, na mesma página, ele fala assim, só o covarde se enfrenta com quem se sabe mais fraco, porque a vitória jamais o enobrecerá. Só o estúpido luta com seu igual, porque nesse caso apenas um golpe de sorte decidirá a batalha. O Imorhag, o autêntico guerreiro da minha raça, deve se enfrentar sempre com quem sabe mais poderoso, porque se a vitória lhe sorrir, seu esforço se verá 1000 vezes recompensado, e ele poderá seguir seu caminho, orgulhoso de si mesmo. Você pode pensar, nossa, isso aqui tem uma verdade profunda. Não tem verdade profunda nenhuma isso aqui. Ah, não se luta contra um fraco porque você é covarde. Contra um igual também não, porque se os dois são compatíveis, quem ganha, ganha na sorte. Não é bem assim, meu amigo. Não, na verdade, eu, o Imorhag, sempre luto com quem é mais forte do que eu. Porque se eu ganhar, é porque eu fui mais forte do que ele. Não, pode ser de sorte também. Então, há muitas frases aqui questionáveis, mas que parecem ser sábias. Aliás, esse livro aqui, ele é ancorado, vamos dizer assim, no Corão, a religião dos povos aqui. Então, ele tem um estilo assim, meio, eu não vou dizer bíblico, né? Mas ele tem esse estilo meio sagrado, meio místico, com essas frases que parecem ser sábias, mas que não são. Lá no começo, quando eu mencionei que os 2 hóspedes estavam lá na cabaninha e chegaram os soldados falam, passa os 2 homens para cá. E ele fala, não. A lei do deserto, a tradição diz que eu não posso tirá-los da minha casa antes que eles tenham repousado. E o cara fala, não, quem manda é a lei e eu represento a lei. Pode mandar os caras para cá. E aí o nosso Imorhag dá uma frase assim que parece ser sábia. Você tem 50 anos, a tradição tem 1000, obedeça à tradição. Grande coisa a tradição, meu amigo. Existem tradições equivocadas, erradas. Tradições que menosprezam, humilham outras pessoas, tiram a dignidade. Não é porque existe uma tradição que você tem que obedecer. Lembrei agora dele, sempre ele, Friedrich Nietzsche. Ele tem um aforismo que diz assim, as tradições mandam, mas não porque estão certas, apenas porque mandam. É isso. Não tem fundamento. Existe ainda, infelizmente, a mutilação dos órgãos genitais femininos. Uma vergonha. Isso é barbárie. Quando algo é barbárie, não é mais cultural. Tem que ser combatido sim. Então, esse livro é repleto de frases assim, que algumas vezes são questionadas, tá? Porque aparecem outros personagens aqui. O nosso Ghazal Sayad, ele é uma pessoa que nasceu no deserto, cresceu no deserto, viveu o tempo no deserto, nunca foi fora do deserto. Não conhece nada além, ele só escuta falar. Ele cresceu ouvindo dizer que ele é um guerreiro autêntico, forte. Ele cresceu com servos, escravos ao redor, obedecendo, fazendo as vontades dele. Então, ele é alguém que não teve contato com o diferente. E aí, quando surgem essas pessoas, quando surgem as novidades, ele não aceita. Porque ele nem voltar atrás com a palavra dele, ele volta. E isso vai trazer consequências graves. E isso traz consequências graves para todo mundo. Às vezes nós precisamos ser maleáveis, flexíveis, voltar atrás. Mas Ghazal Sayad não volta. Mas ele tem alguns embates interessantes com outras pessoas. E esses embates vão se dar justamente com um idoso que o Ghazal Sayad, nosso protagonista, está tentando resgatar. Por quê? Aqui entra a parte política do livro. Eu disse que esse era um livro tanto de ação, então nós temos aqui o Imorhag, o Targ, Ghazal Sayad, um guerreiro do deserto, fazendo altas peripécias, matando pessoas. Aliás, essa é uma crítica que eu faço ao livro, tá? Essa história, ela poderia ser maior e descrita as cenas de ação de maneira mais clara. Porque acontece aqui vários eventos que só é dito assim,
Ah, o Gacel Sayad matou 14 homens que estavam dormindo. Não é descrito, só fala assim. Como é que você chegou até aqui? Ah, matei 14 homens que estavam dormindo. Não é descrito. Então a gente... Acontece muita coisa ao mesmo tempo que parece que não. Aliás, como o livro se passa no deserto, gente, uma dificuldade absurda de se conseguir água, alimentos. Tem uma passagem aqui que é sublime. Assim, é um capítulo que parece que não aconteceu nada, e realmente não aconteceu nada, mas que é muito significativo. Eu vou falar sobre essa passagem aqui. Bom, deserto, muito quente, temperatura acima de 50 graus, sensação térmica acima de 80 graus, pouca água, quase nada. E no meio do deserto você ainda tem salinas, né? Áreas cheias de sal. E aí, os povos Tuareg, eles têm uma tradição também de não caminhar de dia. Quer dizer, só quando precisa. Mas se puder, de dia eles ficam descansando, repousando embaixo de uma cabaninha e eles só andam à noite. E aí, tem uma passagem aqui que o nosso camarada, Gacel Sayad, ele fica 4 dias parado no meio de uma salina. As pessoas observando ele com binóculo, ele se mexia ou não? Ele está 3 dias sem se mexer. Mas por quê? Porque tudo isso é estratégia. Na verdade, ele estava esperando... Vou dar um spoiler aqui, hein? Se você não quiser, pode adiantar um pouquinho o vídeo. Ele estava esperando o camelo morrer, porque ele já estava sem água nenhuma. Para beber o sangue do camelo. Para fazer um furo na barriga do camelo e beber a água que o camelo bebeu 3 dias atrás. Água podre. E ele quase vomita, mas ele já fez isso várias vezes, porque ele cresceu enfrentando essas dificuldades. E ele, o nosso Gacel Sayad, é assim, ele é como se fosse um mito lá no deserto, porque ele fez coisas inacreditáveis durante a vivência dele, a vida dele. Então, ele está acostumado com essas coisas, embora sejam desagradáveis. E isso mostra toda a crueldade, toda a crueza, todo o realismo do livro. Ele é um livro muito realista, tirando essas passagens que não são bem descritas, né? Ah, matou 14 caras enquanto estavam dormindo, ninguém percebeu. Ah, tá bom então. Pois bem, então é um livro de ação, mas ao mesmo tempo é político. Por quê? Esses embates, como eu havia mencionado, eles vão se dar com aquele idoso, que a gente descobre que se chama Abdul el-Kabir. Os nomes são todos difíceis, diferentes para nós, assim, tá? E aí, por que entra a parte política? Porque esse homem, Abdul el-Kabir, ele era um revolucionário. A gente descobre isso, não é no final do livro não, tá? Então não é bem spoiler. Ele era um revolucionário. Ele era o presidente do país. Ele era um dos homens que expulsaram os franceses da colônia e tornou o país independente, se tornando assim o primeiro presidente. Só que ele era dito um socialista, ele queria a igualdade entre as pessoas. E você sabe, né? Socialista, comunista é sempre mal visto pela classe direita e pela elite, que quase sempre, para não dizer sempre, é de direita. Então, eles não querem igualdade, eles querem desigualdade. Então chega um presidente num local assim que era colônia, dizendo que vai transformar aquele lugar, vai dar mais igualdade, possibilidade para todos. A elite não quis e deu um golpe nesse homem, que ficou preso dezenas de anos. Por isso que ele já está idoso, acabado, sofrido. Mas acontece que ele consegue escapar. Inclusive com a ajuda daquele jovem que morreu lá no começo do livro. Um jovem revolucionário que era assim um devoto desse Abdul el-Kabir. Por isso que ele está sendo procurado pelo exército. Ele é uma pessoa muito importante que pode mudar o rumo de toda a política local. Aqui entra a parte política. E aí, o nosso Tuareg, ele consegue se encontrar de novo com esse homem. Eles começam a ser perseguidos. É um livro de ação, gente. Embora tenha essas partes que eu disse que parece que anda e não anda ao mesmo tempo. Pois bem, e alguns diálogos são simplesmente formidáveis, que coloca o nosso Tuareg para refletir, e nós também. Então, nosso Tuareg, que, gente, ele não sabia o que era república, ele não sabia o que era presidente, ele não sabia o que era ministro. Ele está perguntando que essas coisas, né? Você está representando quem? O ministro. O que é isso? Eu sou um dos auxiliares do presidente. O que é isso? É quem manda na república. O que é isso? Ele não sabe de nada, porque ele viveu a vida inteira no deserto. E aí ele fala, por que você está sendo procurado? Porque eu sou socialista. O que é isso?
Então ele tem um diálogo aqui formidável que diz assim: o que é ser socialista? É pretender que a justiça seja igual para todos. Você é socialista? Mais ou menos. Você acredita que todos, e Morag, a classe dele, e criados, somos iguais? Diante da lei, sim. Não, não me refiro à lei. Eu quero me referir a que criados e senhores sejamos iguais completamente. De certo modo, os Tuareg são os últimos seres da Terra que ainda mantêm escravos sem se envergonhar disso. Não é justo. Não, eu não tenho escravos. Eu tenho criados. De verdade? E o que é que você faz se um deles foge e não quer mais trabalhar para você? Ah, eu procuro, acho, açoito e trago de volta. Nasceu em minha casa e eu lhe dei minha água, minha comida, minha proteção, quando não podia se valer por si só. Que direito tem ele de esquecer disso e ir embora quando não precise mais de mim? O direito à liberdade. Você aceitaria ser criado de outro homem só pelo fato de o haver alimentado quando era criança? Até quando se deve pagar essa dívida? Não, não é o caso. Eu nasci em Morag. Eles nasceram a Acles. Acles são os servos, os escravos. Né? E quem foi que dispôs que um Morag é superior a um Acle? Alá, o Deus Alá. Se não fosse assim, não os teria feito covardes, ladrões e servis. Nem os teria feito valentes, honrados e orgulhosos. Demônios! Você teria sido o mais fanático dos fascistas. O que é um fascista? O que proclama que a estirpe dele é superior a todas as demais. Nesse caso, sou fascista. Então você percebe que não é que o Garcia Sayad ele seja uma pessoa ruim. Ele é muito ingênuo, ele não teve contato com outras vivências, ele não sabe de nada. Porque uma pessoa dizer que é fascista assim, com orgulho, e por uma explicação assim básica, ele não sabe o que. Não sabe nada da vida. É uma vergonha, mas ao mesmo tempo, ele é ingênuo. Eu não sei o que pensar desse Garcia Sayad, desse homem tuareg. Então é um livro muito reflexivo que tem tons filosóficos. Embora muitas vezes sejam falaciosos. Né? Ah, mas eu nasci Targ. Eles nasceram Acles. Ué, e daí? As coisas não mudam? Não, segundo Alá não, porque se Deus fez as coisas assim, elas devem continuar assim. Você não deve tentar quebrar as tradições milenares. Então, são situações complicadas. E tem gente que é assim até hoje, que pensa dessa maneira até hoje. Dizendo que é em nome de Deus, quando na verdade é em nome de si mesmo. Tem gente que quer a revolução, que é a melhoria para todos. Tem gente que quer um progressismo para a vida das pessoas. E tem gente que não, que é reacionário às mudanças da sociedade. Não aceita. Por quê? Porque está confortável para ele. Então para que mudar? Não. E outra, se Deus fez assim, tem que continuar assim. Então são desculpas que vão sendo combatidas na voz de outros personagens nesse livro aqui, muito crítico, muito inteligente. Embora tenhamos um protagonista que é meio bobo, ao mesmo tempo que é meio sanguinário, violento, agressivo. Na verdade ele é tudo isso, tá? Ele não é meio, ele é totalmente. Mas por quê? Porque ele nasceu naquele contexto em que aquilo era normal para ele, em que a violência estava normalizada. E o livro também é político porque ele não discute apenas a questão do deserto do Saara, da África, mas de outros povos também. Tem uma passagem aqui que eles mencionam os americanos, que é dito assim: os norte-americanos, por exemplo, só se converteram em grandes defensores dos direitos humanos depois que acabaram com os direitos dos seus índios. O que é uma verdade. Hoje em dia, os Estados Unidos se metem em tudo que é nação. Não em nome da paz, em nome da democracia, em nome dos direitos, quando muitas pessoas lá não têm direitos. Tem outra passagem aqui que fala sobre os próprios franceses. Tem um diálogo entre duas pessoas, que eu não vou falar quem é aqui. Tem muitos personagens do livro, tá? Que diz assim: às vezes eu me pergunto como é possível que vivamos no mesmo país se temos tão poucas coisas em comum. Ora, as diferenças existem. É parte da herança que devemos agradecer aos franceses. Eles nos misturaram para fazer esse gigante pudim e nos cortaram depois em fatias, dividindo-nos à sua vontade.
Meus amigos, crítico isso, viu? Agora, 20 anos depois, aqui estamos sentados, tentando inutilmente entender alguma coisa uns dos outros. Muito reflexiva essa passagem. E aí, o outro personagem, que eu não vou dizer quem é, responde: mas nós sabíamos que aconteceria isso. Todos nós tínhamos chegado a essa conclusão, mas ninguém pensou em renunciar à parte que lhe cabia para nos conformar com um país menor e homogêneo. A ambição nos cegava e teríamos desejado mais território, embora sabendo que não saberíamos governá-lo. Por esse motivo, a atual política. Se não conseguimos que os beduínos se adaptem à nossa vida, os beduínos, os povos do deserto, devemos destruí-los. O que teria acontecido? O que teríamos feito se os franceses tivessem tentado nos destruir anos atrás, porque não nos adaptávamos à sua maneira de ser e viver? Meus amigos, fica aí a reflexão. Bom, esse é um livro muito crítico, muito reflexivo, muito realista, muito inteligente, cheio de camadas, com ares filosóficos, ares poéticos, ares de sabedoria, ares místicos. Um livro que eu gostei bastante e recomendo. Um livro que nos faz pensar, embora se passe num contexto bem diverso do nosso, lá no deserto do Saara, lá na África, lá com os povos Tuareg, que eram uma minoria naquele lugar. Um livro que, como eu disse, é de ação, tem muitos acontecimentos, você sempre quer saber o que é que vai acontecer, embora, como eu já havia criticado antes, alguns momentos ali poderiam ter sido descritos de forma melhor. Mas que também é um livro político, e a política é sempre contemporânea, sempre tem muito a nos ensinar. Pode servir de espelho, embora se passe em outro contexto, serve de espelho para nós refletirmos aqui o nosso tempo, espaço, a nossa sociedade. Gostei bastante. E o melhor de tudo, gente, o final. O final é surpreendente. Eu terminei o livro e eu fiquei assim, não acredito que isso aconteceu. Nossa, não esperava. Então, só pelo final já vale o livro. Mas para entender o final, você tem que ler todo o livro. Não adianta pegar só o começo, não. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Esse foi o primeiro vídeo dos livros sobre verão. Quer dizer, que tem algo a ver com o verão. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Não, perceba a força da descrição que o narrador faz nesse parágrafo aqui. Não era cheiro de suor humano, excremento ou animal morto e apodrecido. Também não era cheiro de água podre, em velhos poços ou de bode no cio. Era mais suave, menos evidente, mas, assim mesmo, profundo e desagradável para o seu olfato de homem dos espaços livres. Era cheiro de gente amontoada, milhares de comidas diferentes, misturadas umas com as outras, latas de lixo esparramadas pelas calçadas por famélicos cães vira-latas, e cloacas que deixavam escapar seu fedor atrás dos sumidouros, como se toda a cidade estivesse, e de fato o estava, construída sob um fundo mar de fezes. Meus amigos, forte essa descrição aqui. Você percebe a qualidade do escritor. Isso aqui me lembra também o comecinho, a primeira página, se não me engano, o segundo parágrafo do livro O Perfume, do Patrick Suskind, ou Suskind, não sei como é que fala, acho que é francês. Uma hora eu vou trazer o perfume aqui, hein? Aguarde, acabou de sair nova edição, aliás, pela editora Record. E eu não tenho ainda, hein? Então, em alguns momentos, são apresentados diálogos que fazem parecer com que o nosso protagonista, Gassel Sayad, seja um homem sábio, profundo, reflexivo, mas nem sempre o é. A gente tem que questionar a fala dos outros, às vezes. Veja esse diálogo que ele está tendo, aliás, com a mulher dele, que vem de uma família Akli, uma família de escravos, que ele chama de servos. Essa menina que ele viu nascer e mesmo assim, já lá no nascimento, decretou que seria a mulher dele. Meus amigos. Embora aqui diga que os Tuareg dão muita liberdade para as mulheres, diferente de outros povos do deserto. Bom, eu não sou conhecedor de povos do deserto, povos
lá do deserto do Saara, lá da África, não sei, né? Mas questionemo-nos sempre. Pois bem, então é dito aqui. O que há do outro lado do deserto? A mulher dele pergunta, porque os povos do deserto quase nunca o atravessam. Mas o nosso Gacel Sayad já foi até o limite, a fronteira, 2 vezes. Para quê? Só para provar que ele é um guerreiro, que ele pode, que ele consegue. Bom, e aí ele responde assim: gente. Gente que gosta de se amontoar em espaços diminutos ou em casas apertadas e mal cheirosas, gritando e brigando sem razão, roubando-se e enganando como animais que não sabem viver, senão em manadas. Aí você pensa, nossa, que fala forte, reflexiva, pungente, poética até. Mas a gente tem que se questionar, por que essas pessoas vivem em locais diminutos, apertados, umas contra as outras? Quem foi que colocou essas pessoas lá? Se a gente trazer para o nosso contexto aqui no Brasil, como é que foram criadas as favelas? Locais diminutos, apertados, cheias de gente, sem instrução, em que o Estado não chega lá se não for através da polícia, através do exército, através de intervenção. Porque o nosso Gacel Sayad aqui, ele tem espaço, ele tem terra, ele é um targue, ele é assim, de uma família nobre daqueles povos do deserto. Então ele tem espaço, ele pode escolher onde viver ou não. Ele tem servos que vivem a vida inteira obedecendo a ele, limpando a sujeira dele. E aí ele fala dos outros, não, eles vivem em locais mal cheirosos. Meus amigos, questionemos o porquê das coisas. Não, como dessa vez eu não tinha nada para representar o deserto do Saara, os Tuareg, a África, falei, vou vestir uma roupa vermelha, que lembra aí o sol, o verão, o calor. E também tem esse touro aqui que, na minha concepção, na minha subjetividade, lembra o nosso protagonista, Gacel Sayad. Porque o homem é um touro, brutamontes, forte, absurdo. Ele é uma espécie de Rambo do deserto, tá? Ele vai contra tudo e todos. Vai contra o exército, vai contra ministro, vai contra presidente. E por baixo também eu vim aqui com a camisa do filme Mononoke Hime, do Estúdio Ghibli, também conhecido como A Princesa Mononoke. Que, assim como o nosso Tuareg, estava lá, tranquila, na selva. Quando de repente chegaram homens, foram contra ela, foram contra os animais, devastaram o lugar, corromperam o espaço dela. E aí, meus amigos, ela também vai contra tudo e todos. E é uma brutamontes também, viu? Esse nome princesa aí é só de fachada. Assistam lá, Mononoke Hime. Recomendo muito, hein? Um dos poucos filmes que eu já vi. Não, você sabe que eu comprei esse livro, Tuareg, aqui no sebo da cidade de Ribeirão Pires, Império dos Livros, que eu sempre vou e recomendo que as pessoas passem por lá também. E aí, deixa eu contar um caso curioso. Eu estava aqui tranquilo em casa, aí minha irmã vai falar, você viu o que estão comentando lá no grupo Pensar Ribeirão Pires? Esse grupo é muito famoso aqui na nossa cidade, Pensar Ribeirão Pires, onde as pessoas fazem críticas, colocam sugestões, reclamações, elogios, quem perde documento o pessoal posta lá, etc. E eu já acho um lixo o nome do grupo, Pensar Ribeirão Pires. Por que esse pensar está no modo infinitivo? Não sei. Poderia ser pense Ribeirão Pires. É um modo imperativo, mas não, pensar. Aí minha irmã falou, estão comentando aqui, ó. Cadê o sebo de Ribeirão Pires? E aí todo mundo começou a reagir como triste, uau. Outras pessoas começaram a comentar, é mesmo, cadê o sebo de Ribeirão Pires? Eu também estou procurando. E eu falei, ué, será que fechou? Já fiquei desesperado, né? Falei, vou mandar uma mensagem pra dona, que eu tenho o contato dela aqui. Eu falei, não, deve ser porque fechou, final do ano. Depois de uns dias eu dou uma olhada nessa postagem de novo. Dito e feito. Quando eu fui lá ver, a mesma pessoa que fez o post, que perguntou, cadê o sebo de Ribeirão Pires? Ela mesma respondeu, gente, está lá ainda, não saiu do lugar não. Esse é o nível dos pensadores de Ribeirão Pires.